Nesse vídeo eu vou te dar 9 dicas super importantes para a sua entrevista do visto americano. Tenho certeza que se você acompanhar esse vídeo até o final, suas chances de aprovação irão aumentar. Vamos para o vídeo. Olá, solicitante de visto americano, tudo bom? Eu sou o David Leite, um dos despachantes especializados em diversos tipos de visto americano aqui da Now Vistos, e hoje eu venho trazer para vocês um conteúdo muito bacana, tá? Eu separei para vocês 9 dicas que eu tenho certeza que várias delas podem fazer a diferença para você que está me assistindo. Tá bom? Então, gente, se esse tipo de conteúdo pode ajudar no seu pedido de visto americano, eu só peço uma gentileza. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, lembrando que quem for inscrito e deixar dúvida aqui nas perguntas do vídeo terão preferência na resposta, tá? E se você tem algum amigo, parente, familiar que deseja também solicitar o visto americano, compartilhe esse vídeo com ele, tá? Tenho certeza que essas dicas também podem ajudar aí o seu conhecido. Tá bom, gente? Então, sem muita demora, vamos lá para o vídeo. Solicitante, vamos lá. Então eu separei para vocês essas 9 dicas em 3 tópicos, tá? Vou colocar na tela para vocês. Então esses 3 tópicos é referente à organização, tá? Respostas na entrevista e a pasta, né? A lista de documentos que você tem que levar, tá ok? Então voltando aqui para mim, tá? Solicitante, vamos falar agora sobre a organização de documentos, né? Vocês estão olhando aí na tela, eu coloquei para vocês aí 3 tópicos, né? 3 dicas bem importantes que são o quê? Você deixar arrumado todos os seus documentos, não 2 dias antes da entrevista. Faça essa organização com pelo menos uma semana de antecedência, né? Imagine que no meio que você está organizando, faltando 1-2 dias ali para sua entrevista, você imagina o cenário de você esquecer um documento e é um documento que não dê tempo de você pegar. E às vezes esse documento ele pode fazer a diferença ali na sua entrevista, né? É igual a gente fala aqui em São Paulo aquela lei de Murphy, né? A pessoa tá ali esperando o ônibus, demora 20, 30, 40 minutos, o ônibus não vem. Aí a pessoa que é fumante vai lá, acende o cigarro, na hora que ela acende o ônibus vira ali e aparece. É a mesma coisa. Na entrevista, é muito comum eu pegar relatos de pessoas que falam assim: Davi, eu não acredito, eu levei vários documentos e eu tinha esquecido de levar o meu contra-cheque. E você acredita que o cônsul pediu logo o contra-cheque? Né? Ou a pessoa chega... Davi, você não acredita, eu deixei por última hora ali e esqueci de levar um documento do meu irmão que tá lá nos Estados Unidos. E você acredita que na entrevista o agente consular pediu logo esse documento e eu não tinha, acabei negando o visto? Né? Então, solicitante, nunca deixe para a última hora. Essa é uma dica super importante, tá? Até pessoas que às vezes fazem com assessoria, a gente manda a lista de documento, a gente prepara a pessoa ali para entrevista, tudo. Tem pessoas que às vezes a gente chega para trabalhar aqui no dia da entrevista da pessoa de manhãzinha, tem uma mensagem da pessoa 2, 3 horas da manhã: eu esqueci tal documento, esqueci disso, não deu para separar tal documento. Então, pessoal, organização, tá? Deixe seus documentos preparados aí com antecedência, tá? Pelo menos uma semaninha, porque se você vê que de repente está faltando algum documento importante, dá tempo de você correr atrás, tá? Tudo que é deixado para a última hora, vocês sabem, nunca dá certo, tá ok? Uma outra situação que eu coloquei para vocês: documentos que comprovem a situação financeira ou o custeio da viagem, né? É importante você levar ali na sua pasta documentos que comprovem a condição financeira ali ou para pagar a viagem, ou se você tiver um custeador, os documentos do custeador, né? E principalmente para quem tem custeador, é muito comum às vezes a pessoa deixar para a última hora para pedir pro custeador e às vezes o custeador não deu tempo ali de separar. Então, gente, organização, tá? Sempre o quanto antes. Lembrando que a maioria das entrevistas eles acabam não pedindo documentos, mas se você cair com agente consular que é mais criterioso, é aquele tipo de agente consular que tudo que você fala, ele pede um documento para comprovar, né? Eu tenho um carro. Tem, deixa eu ver o documento. Eu tenho imóvel. Tem, deixa eu ver o documento. Eu sou formado. Deixa eu ver o documento. Então, gente, não dá para saber se você vai cair com um agente consular mais maleável ou mais criterioso. O importante é você estar o máximo preparado possível, tá? E quanto a essa questão do custeio, o que acontece? Não é obrigatório você levar comprovações que você tem o dinheiro ali para fazer a viagem.
Principalmente se você tiver pedido o visto, vamos supor, hoje, a sua viagem é para daqui a um ano, dá tempo de você juntar, enfim, dá tempo de você se programar. Mas imagine um cenário, de repente, para você que vai fazer uma entrevista, por exemplo, em novembro e falando que vai viajar em dezembro, certo? Nesse caso, como a viagem está mais próxima, às vezes o agente consular está em dúvida de dar ou não visto. Ah, mas você vai fazer já mês que vem e você já tem o dinheiro da viagem? Como que você vai custear? Então, né, gente, de repente você já tem o dinheiro guardado, é bom levar o extrato. De repente você vai gastar muito no cartão de crédito, leva ali no extrato ali que mostra o seu limite. Se você tiver um custeador, levar, né, as comprovações financeiras do custeador, levar a carta de custeio, que é muito importante em alguns casos, não são todos os casos que precisam, mas alguns sim, né? E é o que eu falei na dica anterior, principalmente se você tiver um custeador, não deixa para a última hora para fazer essa carta, não deixa para a última hora para pedir os documentos para ele, porque às vezes não dá tempo de te enviar e é um documento que pode fazer a diferença entre você ter o visto aprovado ou não, tá? E a terceira dica é o quê? Que essa aqui, ó, eu vou falar para vocês. Quem já foi no CASV, tá? Ou no consulado, eu tenho certeza que quem está assistindo esse vídeo que já passou pela experiência de ir, já viu pessoas desesperadas lá na porta do CASV ou do consulado. Eu esqueci de trazer o meu agendamento. Eu esqueci de trazer ali a minha confirmação da DS-160. E a pessoa sai, não sabe o que fazer. Tem pessoas que às vezes acabam perdendo o agendamento, né? Então, imagina você, quem acompanha o canal viu que eu acabei de soltar, né? Um vídeo falando das datas para entrevista do visto americano. Então, por exemplo, turismo, que tá a vaga para entrevista para daqui a um ano. Você imagina você esperando todo o tempo, chega lá, esquece de levar um documento que é obrigatório, senão eles não te atendem, e você perdendo um dia. Você vai ter que se agendar lá pra frente. Então, gente, organização, tá? Não esqueça que para você ser atendido, os documentos obrigatórios que eu estou mostrando para vocês, você tem que levar o seu passaporte, se tiver passaporte antigo também leve, tá? Você tem que levar a confirmação do agendamento, confirmação do DS-160, tá? Sem esses documentos, que são os documentos obrigatórios, você pode não ser atendido, tá? Aí eu sei que algumas pessoas talvez possam falar assim: olha, Davi, mas eu esqueci o meu agendamento e me atenderam lá. Eles viram no sistema e me atenderam, né? Olha, Davi, eu esqueci tal documento, mas me atenderam. O que acontece? Realmente, de fato, depois da pandemia, como está muito acumulado, eles estão sim um pouquinho mais, vamos dizer assim, maleáveis, né? Às vezes falta um agendamento, dependendo de quem atender, ele vai ter a boa vontade de consultar no sistema, ver que você está agendado e deixar você entrar. Ok, mas se você cair com uma pessoa que não tá com essa boa vontade ali na porta ou num dia muito cheio, ele vai falar, não, só vai entrar com agendamento, cadê? Então você vai pagar para ver? Não, né? O importante é levar tudo organizadinho, bonitinho, tá? Então, gente, essas 3 primeiras dicas, elas são muito importantes, tá? Organização. Eu falo isso porque eu sei que muitos que estão me assistindo são organizados, mas tem pessoas que deixam tudo para a última hora. E quando se trata do pedido de visto americano, sempre você vai lembrar de um documento que poderia levar e não separou, enfim, se organize, tá? Isso pode fazer a diferença, tá ok? Gostaram desse tópico? Então vamos para o próximo tópico aqui, que é referente às respostas na entrevista ali do visto americano, né? Eu separei algumas dicas importantes, vamos lá. Pessoal, como vocês estão vendo aí na tela de vocês, né, eu coloquei aí que existem respostas que são curtas e objetivas, né, e existem respostas que precisam ser mais detalhadas. Então assim, solicitante, na sua entrevista, o que são essas 2 dicas que eu estou dando para vocês de uma maneira mais clara, né? Existem algumas perguntas que não tem muito floreio, perguntou e bate e volta. Lembrando que todas as perguntas que a gente consular faz precisam ser objetivas, né, e claras, tá? Não adianta a gente consular falar assim para você, por exemplo, olha, para qual cidade você vai nos Estados Unidos? Vamos supor que você está indo para Orlando. Não adianta você falar, olha, eu pretendo ir para Orlando, mas eu também trabalho como médico e ganho tanto. Ele perguntou para onde você vai. Ele não perguntou com que você trabalha. Então, responda dentro do que o agente consular perguntou, tá? Agora, quando eu coloco aí na tela para vocês essa questão de respostas objetivas e algumas que precisam ser mais detalhadas, eu vou dar alguns exemplos, tá? Como cada pessoa tem uma vida diferente, eu não consigo dar exemplo para todo mundo, né? São várias profissões, várias situações, vários tipos de viagens, mas eu vou dar algum exemplo que eu tenho certeza que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Então, vamos lá. Perguntas objetivas, tem perguntas que não tem muito o que florear, que você detalhar muito, né? Que é o quê? Para qual cidade você vai?
Então não tem muito que você fala, olha, pretendo ir para Orlando, pretendo ir para Las Vegas, pretendo ir para Nova York, né? Pretendo ir para Boston, enfim. São perguntas claras ali, objetivas, né? Outro tipo de pergunta objetiva, qual que é a sua renda mensal? Olha, eu ganho 5 mil, eu ganho 7 mil, eu ganho 2 mil, eu ganho 1.500, né? É uma renda objetiva. É claro que assim, vamos dizer que de repente você é comissionado, né? Ou que você tem uma média, cada mês você ganha um valor. Então, dá para você detalhar um pouco, mas sem fugir muito da pergunta, né? Então, olha, eu ganho R$ 1.500 fixo e eu tenho comissões que por mês variam aí de 2 a 4, 5 mil a mais além do valor fixo. É uma resposta objetiva e direta, né? Então, solicitante, é sempre importante você responder baseado única e simplesmente ali pelo que o agente consular perguntou. Nunca fugir muito disso, tá? Agora eu vou dar exemplo para vocês de respostas mais detalhadas em algumas situações, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui a parte da profissão, né? Então, quando a gente consular, às vezes ele pergunta ali para você, qual que é a sua profissão, por exemplo. Tudo bem, já tem no formulário DS-160, lembrando, tá, solicitante, que a sua entrevista é baseada no que você preencheu no formulário. Então é sempre importante você ter um formulário com as informações atualizadas para que não fique confuso, né, ali a entrevista. Porque se a gente consular nenhuma coisa e você responde outra, às vezes pode ficar meio complicado ali no entendimento dele, e se eles não têm uma situação clara, eles não enxergam de uma situação clara a sua situação, eles negam o visto, tá? Então, por exemplo, de uma questão de profissão, por exemplo, ele chega ali para você, vamos supor que você é um médico. Olha, você trabalha com o quê? Sou médico. Sim, está escrito lá no formulário, mas é sempre bom você detalhar. Olha, eu sou médico pediatra, né? Especialidade com crianças até tal idade. Enfim, sempre dar ali mais algum detalhezinho para ele ver que você entende do que você está falando. Vou dar um outro exemplo aqui de profissão. Qual que é a sua profissão? Né? O agente consular pergunta. Você chega, olha, eu sou vendedor de veículos. Olha a diferença, tá? De você chegar para um vendedor de veículos. Você chega assim, olha, eu sou vendedor de automóveis. Do que você falar assim, olha, eu sou vendedor de automóveis, trabalho numa concessionária no setor de seminovos. Você viu que é uma resposta mais completa, né? Do que eu falar apenas sou vendedor de veículos. Então, é sempre legal você detalhar a sua profissão para a gente consular entender que você sabe o que você está falando, demonstrar ali que você está se aprofundando ali na sua situação. Isso torna ali para ele tudo mais verídico, né? Uma situação mais fortalecida, tá? É igual uma outra situação que eu pego assim, gente, que é clássica. Essa aqui eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo vão se identificar. É comum, né? Às vezes a gente consular fala assim, olha, você trabalha com o quê? A pessoa fala, eu sou empresário. Gente, existe empresa de tudo quanto é tipo de segmento, né? É importante você detalhar, né? Vou dar um exemplo meu aqui, né? Olha, você trabalha com o quê? Olha, eu sou empresário, eu possuo uma empresa no ramo de visto americano, né? Especializada em documentos consulares, passaportes. Tá vendo a diferença do que eu falar só sou empresário, né? E isso serve para qualquer tipo ali de pessoa que tem, né, empresa, né? Não importa o segmento, né? Se tem um restaurante, né? É diferente se eu sou empresário. Olha, eu sou empresário, eu possuo um restaurante de comidas árabes que fica localizado em tal local. Enfim, você dá detalhes ali da sua empresa, né? Você falar um pouquinho mais a fundo, não precisa falar tudo, né? Sair despejando, olha, eu sou empresário de tal ramo, tenho tantos funcionários. Não, mas objetivo e claro, de acordo com a sua situação, tá ok? Vocês gostaram dessas dicas referentes aí a essa parte aqui de respostas na entrevista, né? Vou tirar mais uma dica aqui, vai. Eu já falei aqui de médico, eu falei aqui de concessionário, concessionário de veículos para quem vende carro, né? Eu falei aqui de empresários e vou dar um outro exemplo aqui, por exemplo, advogado, né? Ele chega, qual que é a sua profissão? Eu sou advogado. Como eu disse, o agente consular sabe, vai estar lá no seu DS-160. Então você dá mais detalhes. Olha, eu sou advogado e atualmente eu acabo trabalhando mais na parte criminal, né? Criminalista. Enfim, olha, eu sou advogado e eu acabo trabalhando na parte mais civil, entendeu, gente? Então é sempre importante você falar a sua profissão ali de uma maneira mais detalhada. Tudo isso torna a sua entrevista mais forte, né? E por que isso acontece? Porque muitas pessoas
O brasileiro é um dos povos que mais mora de forma ilegal, né, gente? Então é muito comum, às vezes, pessoas colocarem mentira no formulário ou falarem situações que não existem. Então, quando a agente consular, ele tá lendo o seu formulário ali, ele bate o olho em você e vê você falando de uma maneira clara, objetiva e detalhada da sua situação, tudo fica mais fortalecido e isso aumenta as suas chances de aprovação. Tá ok? Gostaram dessa dica? Agora nós vamos para as dicas referentes aqui às pastas de documentos, os documentos que você vai levar, que são dicas assim bem importantes que eu tenho certeza que essas dicas também podem fazer muita diferença na sua solicitação de visto americano, tá? Então vocês estão vendo aí na tela, gente, que eu separei para vocês 4 tópicos em como levar os documentos, né? Então coloquei aí em primeiro, leve seus documentos em uma pasta transparente e incolor, né? No segundo tópico eu coloquei, deixe os documentos mais relevantes de acordo com o seu perfil em destaque. Em terceiro, eu coloquei, leve sempre documentos originais. E por último, vocês viram que eu coloquei aí, se tiver documento de um parente que está nos Estados Unidos, leve uma cópia colorida, tá? Então volta aqui para mim. Vamos falar desse primeiro tópico que eu soltei aqui para vocês, que é leve os documentos em uma pasta transparente color. Solicitante, presta atenção no que eu vou falar para você, tá? Essa dica, o que eu pego de cliente, tá? Que me fala assim, ó, ou para mim ou para algum especialista aqui da Nalvistos, né? Que quando a gente dá dica, a pessoa não leva com tanta consideração assim, mas depois que aprova o visto ali, a pessoa vem e fala assim, ó. Olha, Davi, confesso pra você que aquela dica da pastinha eu não botei muita fé, mas ela fez total diferença na minha entrevista. E como essa dica faz muita diferença, eu trouxe para vocês que me assistem, tá? Então, gente, o que acontece? Como eu disse, a maioria das entrevistas eles acabam não pedindo documentos, mas tem algumas entrevistas que eles pedem. E o que acontece? O contato visual ali do agente consular com uma pessoa bem documentada, às vezes pode fazer total diferença. Então, quando eu digo ali para uma pastinha transparente incolor, dê uma olhada nessa pasta, tá? E agora dê uma olhada nessa pasta, aqui, ó. As duas são transparentes, né? Se vocês observarem aí, ó, eu tô com o dedo atrás das duas, ó. Em qual pasta vocês conseguem enxergar mais o meu dedo? Ó, vou mexer o dedo aqui, ó, na amarela, vou mexer aqui, ó. Então, o que que acontece? Levem numa pasta como essa, tá? Por quê, gente? Porque assim, o que eu pego de relatos que às vezes a pessoa tá ali com a pastinha ali na entrevista, ali aguardando tudo, e os documentos relevantes em cima, né? Do agente consular olhar e falar assim, bater o olho, olha, eu tô vendo que na sua pasta aqui tem documento, é um passaporte americano isso? A pessoa, sim, é do meu irmão que mora ali, legal, seu irmão americano. Por mais que tenha no formulário, gente, quando ele vê, como eu disse, tem pessoas que mentem, então quando ele bate o olho e vê documentos relevantes sobre o seu caso, isso faz total diferença, tá? Por isso que a pastinha transparente incolor, ela faz a diferença. O segundo tópico que eu coloquei para vocês, que vocês estão vendo aí na arte da tela, é justamente essa questão. Deixe os documentos mais relevantes à mostra. Então, gente, eu não consigo passar aqui para você, no seu caso, qual que é o mais importante, né? Para os nossos clientes eu consigo, porque a gente faz o processo, a gente sabe os documentos que ele tem, então a gente dá a dica, olha, esse documento tem que ficar em relevância, esse documento deixa lá no fundinho, não precisa aparecer, esse aqui deixa bem à mostra. Então, assim, no seu caso, faça uma análise do seu próprio perfil e entenda qual documento é melhor você deixar aqui, né? O que eu pego de gente, pessoal, que o agente consular, a pessoa às vezes me relata assim, Davi, o agente consular, ele pegou, ele olhou pra mim, ele olhou pra tela dele, ele viu ali, né, ele falou, olha, eu vi aqui que o senhor é formado aqui em administração de empresas e eu tô vendo um diploma aí na sua pasta, esse diploma é referente a essa graduação? O pessoal, sim, o consular, legal, bacana, deixa eu ver, sabe, já se aprofunda e às vezes ele já vê um documento, outro documento bacana dentro da sua pasta, então ele vê que está falando com uma pessoa bem documentada, né? Às vezes tem pessoas que aparecem lá na entrevista que no DSM-60 a pessoa tem 3 faculdades, ela tem várias coisas e aí a pessoa leva uma folha de documento, né? E aí quando a gente consular vê que a pessoa tem um perfil X e ele bate às vezes o olho na pasta e vê que tem documentos importantes que condizem com o que ele está lendo ali, isso faz total diferença. Isso deixa a sua entrevista mais forte, fica mais fortalecido,
tá? Então essa é uma dica bem importante, tá? Leve sempre documentos originais. Vocês viram que eu deixei aí para vocês na tela documentos originais, né? E aí vocês estão vendo aí na tela que está escrito assim, ó, leve sempre documentos originais e embaixo tá, se tiver o documento de um parente que está nos Estados Unidos, leve uma cópia colorida, né? Aí você fala, pô, Davi, mas tá meio contraditório isso, né? Leve documentos originais, se tiver parente leva a cópia, é original ou é cópia? gente, tudo que for do seu perfil, da sua vida, leva original, tá? Que são documentos seu que você tá levando lá. Tudo que for documento de outras pessoas, dependendo da situação, você pode levar original, dependendo da situação, não dá, né? Então, por exemplo, vamos supor que você vai viajar com familiares que têm um visto americano e os seus familiares estão aqui no Brasil, né? Olha, minha mãe e meu pai já têm, eu tô levando, vou viajar com eles aqui. Dá para você levar o visto deles original na sua pastinha, inclusive um documento que às vezes, dependendo do seu perfil, pode ser legal deixar em destaque, mas talvez pode ser que você tenha outros documentos mais importantes. Aí eu não sei, né? Cada perfil é um perfil. Mas vamos supor que você está indo viajar um namorado, viajar não, você está indo visitar um namorado que está nos Estados Unidos, estudando, ou um irmão que está nos Estados Unidos, ou um amigo, ou um tio, independente de quem for, você vai levar um documento dessa pessoa, né? Então não dá para levar o original porque a pessoa pode ter que usar lá, né? Então uma cópia colorida pode fazer a diferença. Aí eu sei que algumas pessoas talvez vão falar assim, olha, Davi, mas eu fui lá na entrevista, eu levei a cópia em preto e branco e ele pediu e foi tudo certo. eu sei, eu não estou falando que é obrigatório levar colorido, mas existe um porquê levar colorido, que é o quê? Existem documentos, pessoal, que são relevantes, né? Então você imagina um cenário, por exemplo, vamos supor que a pessoa está indo visitar um familiar que é um cidadão americano. Se você leva uma cópia colorida do passaporte americano, que é aquele passaporte bonito, que tem a bandeira dos Estados Unidos, ele tem ali os negocinhos azul. Então, é um documento, quem está te entrevistando é americano. É um documento que o americano tem, né? É bem familiar ali para ele, né? Então, a partir do momento que ele olha, às vezes, na sua pasta ali, pastinha transparente, lembra da dica? E ele bate o olho e já vê ali um documento, né, colorido, ele já vai identificar de cara o que é. Ó, eu tô vendo que tem eu pego vários relatos assim, olha, eu tô vendo que tem um passaporte americano, de quem que é? Ah, é do meu tio, é do meu primo, é do meu namorado, é de fulano. Ah, bacana, legal, deixa eu ver. Ou às vezes ele nem pede, só dele bater o olho pra ele ali basta, né? Essa semana mesmo, eu peguei aqui um cliente, o que acontece? Ele ia viajar com tio, primos que já tinham visto, e ele não. No caso desse solicitante, os parentes dele não quiseram emprestar o passaporte original, né? E aí ele, Davi, o que eu faço? Eu falei, então leva pelo menos uma cópia colorida. Dito e feito, ele pediu cópia, os parentes entregaram a cópia do visto, cópia colorida, né? Ele falou que foi a primeira coisa que a gente consular perguntou para ele na entrevista, bateu o olho na pastinha transparente, que foi uma orientação nossa, né? Tô vendo que aí tem 4 vistos. De quem são esses vistos? Aí, sim, são cópias dos vistos dos meus parentes, que eu pretendo viajar, né, do meu tio, da minha tia, primo, tudo, a gente consular, bacana, tô vendo aqui na lista aqui, legal, show de bola, ou seja, já fica tudo mais fortalecido, né, sem contar um outro detalhe, né, que assim, a partir do momento que você, por exemplo, nesse caso que eu acabei de explicar, que ele levou uma cópia do parente que já tem o visto, não é qualquer pessoa que entregue documento para outro, né, então isso deixa mais fortalecido, que são pessoas próximas, né, que são pessoas ali que gostam uma da outra, né? Não é qualquer um que dá uma cópia de um documento importante para um outro parente, para um familiar. Às vezes eu pego aqui pessoas, Davi, eu pedi pro meu tio lá, mas ele não quer me dar. Eu pedi para minha irmã, mas ela falou que não vai me dar. Então, é sempre importante deixar os documentos relevantes na sua pastinha transparente, tá, solicitante? Solicitante, uma dica importante, tá? Se você tá meio perdido, não sabe o que levar de documentos, tá? A Nalvistos, no nosso site, eu tenho um artigo, que fui eu mesmo que fiz, tá? Nele eu consegui detalhar ali todos os tipos de documentos que os agentes consulares podem aceitar de uma pessoa, tá? Não precisa ter tudo do que tem lá, mas o que você tiver, tá, dali daquela página, você pode separar para estar levando na sua entrevista. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que você vai gostar desse artigo, tá bom? Solicitante, gostaram dessas dicas? Então foram 9 dicas super especiais que eu separei para vocês, tá?
Se vocês tiverem dúvidas, deixem no comentário. Não se esqueçam de um detalhe, tá? Como são muitos comentários, fica difícil responder todo mundo. Então, quem for inscrito, eu sempre vou dar preferência para estar respondendo primeiro, tá ok? Então, não esqueça de se inscrever no canal. Se você tem algum amigo, familiar, algum parente que deseja solicitar o visto americano, compartilhe esse vídeo com ele. Tenho certeza que essas dicas também podem ajudar aí a pessoa que você conhece, tá ok, solicitante? Gente, no vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Vou ficando por aqui, tá? Não esqueça de deixar o seu like. Um grande beijo a todos e tchau, tchau!